E aí pessoal, tudo bom? O Wellington Knights aqui da Fire Protection. Estamos dando início ao nosso segundo dia da Masterclass da Fire Protection. No vídeo de ontem, nós aprendemos a como fazer o levantamento inicial com os parâmetros que irão dar base para que nós possamos definir as medidas de segurança contra incêndio para a edificação do nosso amigo Douglas. Lembrando que a edificação dele é de um tipo de ocupação ou escritório. No vídeo específico de hoje, nós iremos aprender a como dimensionar as saídas de emergência. Hoje nós iremos aprender a questão da unidade de passagem, largura mínima dos componentes da saída de emergência. Aí você pode incluir escadas, corredores, portas, só por exemplo. E também iremos aprender a como fazer o cálculo da população da edificação. Mas não se preocupe que isso tudo nós iremos passar em um passo a passo organizado do zero, para que você possa entender o raciocínio por trás do dimensionamento da saída de emergência. E nós esperamos que com o conhecimento que você está adquirindo aqui, você esteja anotando tudo, porque os seus projetos serão melhor elaborados com tudo que nós estamos lhe passando aqui, se você aplicar. Você que nunca projetou, nunca fez nenhum projeto de segurança contra incêndio, melhor ainda porque você está aprendendo passo a passo esse raciocínio lógico que levará você a um projeto perfeito. Perfeito na questão de que será aprovado numa análise do Corpo de Bombeiros. Tudo isso que nós estamos lhe passando irá ajudar também a você performar, porque os seus projetos serão bem mais rápidos por conta do passo a passo, né? O raciocínio lógico já por trás do dimensionamento tanto da saída de emergência quanto do sistema de hidrantes. Então você economizará em tempo. A questão também muito importante, você poderá, que já elabora projeto, aumentar o seu faturamento adquirindo esse conhecimento de projeto complementar de segurança contra incêndio. E algo muito importante, com todo esse conhecimento você poderá elaborar os seus próprios projetos de segurança contra incêndio e assim ganhar dinheiro aumentando o seu faturamento. Então, sem mais, iremos para a tela do nosso computador aprender a como dimensionar as saídas de emergência na prática. Pessoal, como falado, nós estamos já aqui com a nossa tela do AutoCAD aberta. Nós temos na tela, como você consegue observar, nós temos duas plantas baixas. Todas elas foram enviadas pelo nosso amigo Douglas. Ele mandou o pavimento tipo e o pavimento térreo. Lembrando que a edificação que nós estamos estudando aqui, no qual ele nos enviou, possui 4 pavimentos com uma altura de 9 metros. É considerada uma edificação de baixa média altura, segundo a legislação de segurança contra incêndio do Estado de São Paulo, né? O Decreto de Segurança contra Incêndio deste Estado. Para que você consiga dimensionar a saída de emergência ou qualquer outro preventivo de segurança contra incêndio, se faz necessário você ter uma referência normativa. Então, sempre que quando você for pegar um preventivo, você tem que estar com a norma ou a instrução técnica deste preventivo aberta na sua frente, para que detalhes que as normas trazem, você não deixe passar, porque são esses detalhes que levam à reprovação em uma análise técnica do Corpo de Bombeiros. No caso do nosso amigo Douglas, como a edificação que ele está projetando se encontra no estado de São Paulo, nós iremos utilizar a legislação de segurança contra incêndio desse estado e a instrução técnica número 11, quando nós formos dimensionar a saída de emergência. Quando for o sistema de hidrantes, que você vai ver posteriormente, daqui na nossa próxima Masterclass, será a IT 22. Mas isso é momento para a outra nossa Masterclass. Mas aí você pode estar se perguntando, e no caso que eu faço parte de outro estado, não faço parte de São Paulo, eu vou usar a instrução técnica ou a legislação desse estado? Não. Você, por exemplo, se estiver no estado de Goiás, você pega a instrução e a norma técnica. Você, na verdade, vai pegar a instrução, norma técnica, depende do estado lá, ele pode chamar de forma diferente, e a legislação de segurança contra incêndio. Aonde é que você vai encontrar essas normas e instruções? Todas elas se encontram no sítio, ou seja, no site do Corpo de Bombeiros do Estado. Goiás, entre no site do Estado de Goiás, do Bombeiro do Estado de Goiás, você vai achar a parte que trata sobre legislação. Lá você vai ter a legislação de segurança contra incêndio e as normas técnicas. Assim também para todos os outros corpos de bombeiros espalhados Brasil afora. Então sempre lembrar disso.
Cada estado tem a sua própria legislação e a própria norma ou instrução técnica. Beleza? Então isso não é mais desculpa por você achar que a gente está fazendo só para São Paulo, você pode fazer esse link para os outros estados também. Mas, para que a gente possa ter um entendimento bem melhor aqui na nossa Masterclass, se faz necessário nós sabermos qual é o conceito da saída de emergência. Porque se nós tivermos esse conceito bem claro na nossa mente, o dimensionamento se tornará mais fácil. Na instrução técnica número 11 do Estado de São Paulo, nós temos o conceito do que seria a saída de emergência. Ela nos diz o seguinte, que é um caminho contínuo, devidamente protegido e sinalizado. Olha só, nós já estamos acrescentando mais um preventivo aqui, que é o sistema de sinalização de emergência. Então, caminho contínuo, devidamente protegido e sinalizado, proporcionado por portas, corredores, halls, passagens externas, balcões, vestíbulos, escadas, rampas, elevadores de emergência, entre outros. Esses são dispositivos considerados de saída de emergência e a saída de emergência, às vezes, pode combinar vários desses componentes. Você pode ter, por exemplo, porta, dando acesso a um corredor. Neste corredor você tem acesso a uma rampa ou a uma escada de emergência ou um elevador de emergência, descendo até o térreo, por exemplo, se for uma edificação de vários pavimentos. Aí você vai ter acesso à descarga da edificação até sair da edificação. Então, a saída de emergência acaba sendo um conjunto de vários componentes, né, como nós acabamos de observar. Todo estado ele possui esse conceito, então aqui ele vai servir para todos, então não vai ter diferença para o estado no qual você for dimensionar. Tendo este conceito claro na sua mente, nós já podemos partir para definirmos quais são os componentes da saída de emergência da nossa edificação. Ou seja, o Douglas, ele possui uma edificação que ele nos mostrou aqui, você está vendo na tela. É uma edificação que nós temos 4 pavimentos, temos aqui o tipo e o térreo. Essa edificação ela vai possuir vários componentes de saída de emergência. Por exemplo, no quarto pavimento, o último pavimento, né, o quarto pavimento, este pavimento ele possuirá saída de emergência, concordam? Sabendo que esse pavimento ele terá saída de emergência, por exemplo, nós observando bem aqui nesse pavimento tipo que vale para o último pavimento. Observe que nós temos vários escritórios, ó. Temos banheiro e temos uma escada. Isso aqui foi o desenho, o layout enviado pelo nosso amigo Douglas. A pessoa que se encontra aqui dentro de um escritório, a saída de emergência dessa sala, desse escritório, será o quê? Porta. Então, nós já temos um componente de saída de emergência aqui, que seria a porta. Após nós sairmos deste escritório, nós temos um acesso. Esse acesso nós damos o nome de corredor. Então, mais um componente de saída de emergência. Esse corredor vai nos levar para a saída de emergência deste pavimento, que no caso é uma escada. Então, a escada é mais um componente de saída de emergência. Então, nós já temos porta, corredor e escada. Chegamos aqui estamos no quarto pavimento. Descendo essa escada até o térreo, olha só aqui ao lado do térreo. Iremos sair nessa faixa bem aqui, até sair da edificação pela essa área bem aqui, ó, que vai sair da escada até a saída da edificação, nós damos o nome de descarga. Então, estes são os componentes da saída de emergência da edificação do nosso amigo Douglas, ok? Anotou aí os componentes de saída de emergência que nós temos nessa edificação? Então, nós iremos conseguir dimensionar com mais clareza a nossa saída de emergência da edificação do Douglas. Mas só que para isso, nós pedimos que você adote uma metodologia que nós criamos aqui. O Viana, um artigo nosso no blog da Fire Protection, ele criou um conceito chamado visão da vítima. E o que seria a visão da vítima? Seria você, no momento que estiver dimensionando, por exemplo, a saída de emergência, isso também serve para todos os outros preventivos.
mas no nosso caso específico de hoje, a saída de emergência, você se colocaria no lugar da vítima que irá frequentar a edificação na qual você está dimensionando, para o quê? Imaginar as situações de emergência e, com essa imaginação do local, das emergências possíveis que irão surgir, você verificar com mais profundidade as necessidades a serem atendidas para minimizar os riscos da população que irá frequentar a sua edificação. Assim você não fica preso só na norma, você irá conseguir interpretar a norma com mais clareza, assim evitando que detalhes sejam esquecidos, e são esses detalhes que levam numa possível reprovação por parte de uma análise técnica do Corpo de Bombeiros. Legal? Você já sabe então que nós iremos adotar a visão da vítima. Então vamos para o nosso primeiro passo no dimensionamento das saídas de emergência. Anote aí, eu estou com a minha caneta aqui, eu espero que você esteja com seu papel e caneta ao lado. Anote agora o nosso primeiro passo no dimensionamento da saída de emergência. Esse primeiro passo é no cálculo da população da edificação. E por que o primeiro passo seria o cálculo da população? Porque na instrução técnica número 11 e em todas as outras dos estados afora, você observa que as saídas de emergência, até na verdade a 9077, que é uma referência no dimensionamento de saída de emergência, você observa que toda saída de emergência ela é calculada em função da população da edificação. Daí a importância de você primeiro calcular a população da edificação. Observe que o Douglas ele nos enviou a planta baixa, como você está vendo aí no nosso AutoCAD na tela. Essa planta baixa, né, nós temos o pavimento tipo. Esse pavimento tipo, como o nome já diz, ele se repete para todos os demais, a menos o térreo. O térreo já vai ser um pouco diferente, né? Só um detalhe só, mas nada tão assim diferente. Cada pavimento desse, nós iremos ter uma área construída de 600 metros quadrados. Vamos para o nosso Word. Aqui eu vou escrevendo, vou estar escrevendo para que você possa ter um norte, né, e não se perder. Então vamos para o nosso primeiro passo. Nosso primeiro passo será o cálculo da nossa população. Cálculo da nossa população, beleza? Para isso, nós iremos fazer a utilização da tabela número 1 do anexo A da Instrução Técnica 11. Essa tabela 1, vou abrir bem aqui ao lado para você observar, ela nos diz que nós temos a ocupação e temos como calcular a população. Eu cortei e deixei só o que nos interessa. O grupo da nossa edificação, que é de serviços profissionais, a divisão dele é D, divisão D1, na verdade. A população, ela nos diz o quê? Que é uma pessoa por 7 metros quadrados. Ou seja, iremos pegar a área quadrada do pavimento, que seria, no caso, 600 metros quadrados, dividido por 7, o que a nossa tabela nos diz. Nós teremos aí um total de 85 vai ser fracionado, né, por 7, 85,71. Só que o que acontece? Como nós estamos tratando de população, de pessoas, nós não iremos ter 0,71 pessoa. Nós, então, arredondamos para menos 85. 85 pessoas por pavimento. Isso porque todos os pavimentos se repetem na mesma área construída. Se variasse, cada pavimento que variasse a área construída, nós iríamos ter que fazer esse mesmo cálculo de 600 ou não, 500 se fosse, dividido por 7. Aqui nós tivemos essa facilidade. Mas observe que na própria instrução técnica ela tem vários detalhes, né? Vários detalhes. Tem um detalhe lá no item 5.3.4 que nos diz que no momento que você for fazer o cálculo da população, você tem a possibilidade de excluir áreas.
Esse excluir áreas, ele nos dá duas opções. A primeira opção é que nós podemos excluir as áreas dos sanitários e a segunda é que nós podemos excluir os corredores e elevadores de edificações que forem da ocupação D e E, ou seja, serviço profissional e escolares. Mas aí não é obrigatório, fica a seu cargo, ao cargo do projetista, né, da pessoa que estiver elaborando o projeto de segurança contra incêndio. Mas vamos fazer só uma simulação aqui para ver no que iria influenciar. Vamos abrir aqui a nossa planta baixa e observar ó, que no pavimento tipo nós temos 2 sanitários no lado esquerdo. Esses sanitários nós temos as dimensões de 3,93 por 2,35. Vamos fazer o cálculo aqui para deixar mais claro. Caso haja exclusão de área, né, porque fica a seu critério, vamos ver. 3,93 vezes 2,25 vezes 2, porque nós temos 2 sanitários. Isso tudo nos dará um valor total. Você pode multiplicar no seu celular, na sua calculadora. Isso nos dá um total de 18,471 metros quadrados de área construída. Então, nós podemos, se a gente quiser fazer exclusão de área para a margem de segurança, nós conseguimos subtrair dos 600 metros quadrados de área por pavimento, menos os 18,471, que nos dará um total de... Você já fez o cálculo aí? Opa, aqui é 18, não é 17. Né? Se você copiou igualzinho aí, corrija, para não ser o Ctrl+C, Ctrl+V. Isso aí dá um total de 18,471. Nós temos 581,52, né? 52 metros quadrados de área. Se eu tenho esse valor de metros quadrados de área, olha só quanto será a nossa população, esse pavimento. População quando reduzimos a área do pavimento. Vai dar o quê? 581,52 dividido por 7. Isso vai nos dar um valor de 83,1 quebrado, né? Porém, como já citado, nós arredondamos para menos 83 pessoas. Isso nos dá uma redução de 2 pessoas, pois como nós acabamos de ver, olha só, nós tínhamos 85 pessoas por pavimento para os 600 metros quadrados de área. Porém, reduzindo a área construída, devido à observação da instrução técnica, nós reduzimos 2 pessoas. Só que no nosso caso, nós não iremos reduzir, nós iremos continuar com as 85 pessoas por pavimento. Sabendo que nós não iremos reduzir, quanto nós teremos em toda a nossa edificação? Então, seria 85 vezes 4, o que nos daria 340. Então, ó, por pavimento nós teremos 85 pessoas e a população total da nossa edificação será de 340 pessoas. Todas essas informações que nós estamos calculando aqui de população, você tem que adicionar ao seu memorial descritivo de saída de emergência. Essas informações irão enriquecer o seu projeto de segurança contra incêndio. E no momento que um analista ele pega um projeto no qual o memorial ele vem todo discriminado com essas informações que são importantíssimas no cálculo que nós já iremos ver, de largura, e por aí vai, ele vai influenciar com certeza na aprovação do seu projeto numa análise técnica do Corpo de Bombeiros. Então concluímos aqui o primeiro passo, que é o cálculo da população.
85 pessoas por pavimento e 340 pessoas como população total da nossa edificação. Vamos para o nosso segundo passo. Qual seria o nosso segundo passo? O segundo passo será as larguras mínimas. As larguras mínimas dos componentes da saída de emergência. Ou seja, a saída de emergência não é só um item, tipo, não é só uma porta, ou não é só um corredor, ou não é só uma escada, um elevador, por aí vai. A saída de emergência ela é uma composição de vários componentes. E cada componente desse, por norma, possui uma largura mínima que deve ser calculada. Essa largura mínima ela sempre vai ser calculada. Não importa qual seja o componente, será calculado. Voltando aqui para a nossa planta baixa, observe que nós temos o térreo e temos o pavimento tipo. Esse pavimento tipo aqui você pode considerar como sendo o pavimento tipo do quarto pavimento. Por que o quarto pavimento? Porque é o último pavimento habitado. Então nós iremos calcular a saída de emergência deste pavimento até chegar ao térreo. No quarto pavimento, observe aqui o que nós temos. O que nós temos no quarto pavimento? Vários escritórios. Cada escritório possui portas. Esses escritórios e suas portas dão acesso para um corredor, no qual nos irá conduzir até a saída do pavimento, que seria uma escada. Então, cada item desse, porta, corredor, escada, todos eles possuirão uma saída mínima a ser calculada. Na própria norma, a instrução técnica número 11, ela nos traz uns detalhes que se faz necessário anotarmos aqui. Quais seriam esses detalhes? Que as portas, olha só, as portas sempre terão como largura mínima 80 centímetros. Sempre a largura mínima das portas é 80 centímetros. Significa que toda a porta minha será de 80 centímetros? Não, por isso que nós iremos fazer o cálculo da largura mínima. Porque às vezes a sua largura mínima não será 80, mas será 2 metros. Por conta de quê? Da quantidade da população da edificação. Lembre-se sempre que a norma diz que toda saída de emergência ela é calculada para a população da edificação. Então, a quantidade de pessoas da sua edificação irá influenciar de forma substancial nas larguras mínimas, não importa se é de porta, corredor e por aí vai. Outro detalhe é que a instrução nos diz que, por exemplo, corredores, escadas, rampas, descargas devem ter o quê? Vou botar aqui só, por exemplo, como a gente está lá no último pavimento, nós iremos ter corredores e escadas, né? Escadas. E escadas, nós iremos ter a largura mínima de 1,20 m. Olha só, 1,20 m. Então, sempre você tem que ter em mente isso aí. No mínimo, terá 80 centímetros ou 1,20 m, no caso, se for corredor ou escadas. Mas isso aí é observação, é exigência. Não quer dizer que a sua escada ou porta sempre vai ser desse tamanho, ela pode ser maior. Como é que nós iremos saber, na verdade, qual deve ser a largura das minhas saídas de emergência? Para isso, nós iremos ter que fazer uso de uma fórmula muito simples, sem complicação nenhuma, que nós chamamos de NPC. Essa fórmula, ela, na verdade, ela vai tratar sobre a quantidade de unidade de passagem da sua saída de emergência. Unidade de passagem significa o quê? A quantidade de pessoas que irão conseguir passar por uma determinada largura em 1 minuto. Para isso, eu vou anotar aqui na tela, nós iremos fazer o uso dessa fórmula bem aqui, ó.
igual a população, N você pode entender como o número de unidade de passagem, vai ser igual a população dividido pelo um fator que nós chamamos de C, capacidade de unidade de passagem. Todos esses itens nós temos em tabela. A população nós já acabamos de calcular, né, a população do pavimento, e o C nós iremos encontrar na tabela 1 também. Observe que na tabela 1, que eu já deixei separado aqui para você, você irá conseguir baixar todo esse material que eu estou digitando aqui. Não se preocupe que ele vai estar disponível para você fazer download no final da aula. Então nos acompanhe, vá anotando aí, porque assim fica mais fácil de você compreender o que está sendo passado nesta Masterclass. Olha só, observe que a capacidade de unidade de passagem para a nossa edificação, ela tem todas aqui, ó, acessos e descargas já tem definido, escadas e rampas eu também já tenho definido e portas também. Então vai ser bem fácil de a gente calcular isso. Qual seria a primeira largura mínima a ser calculada? Como nós já mencionamos, você tem que ter a visão da vítima, A população que irá frequentar esse pavimento, que é um pavimento de escritório, ela se encontrará aonde? Dentro dos escritórios, concorda? Então, qual é a primeira saída a ser percorrida pela população que estiver dentro de um escritório? Será o quê? As portas, né? A porta do escritório. Então, a primeira largura mínima a ser calculada será a largura mínima das portas das salas, ou seja, dos escritórios. Então, largura mínima das portas calculada. Para isso, nós iremos ter o quê? N vai ser igual a população. Qual seria a população? A gente vai usar 85 aqui? Não, porque a gente está fazendo já agora de forma bem mais específica. Nós iremos calcular a saída de emergência da onde? Né? Do pavimento, porém é da sala, né? Do escritório. Olha só, do escritório. Cada escritório desse aqui pode ter uma dimensão diferente. Neste layout, a parte de cima aí, como você observa, nós temos o que? 4 por 8, beleza? Então, esses escritórios aqui terão essas dimensões, de 4 por 8. Só para tirar a teima aqui, nós vamos fazer a mensuração. Ó, bem que já variou, né? Aqui já tivemos uma variação de 3,67. Deixa eu ver só mais esse outro aqui, só para a gente confirmar essa edificação do Douglas, como é que ele fez, né? E nos enviou. Nós temos, ó, aqui já continua a mesma coisa, nós temos 4. Então seria assim, cada escritório desse, nós iremos calcular a população que ele irá comportar. No caso, vamos pegar esse aqui que já está feito para a gente, ó, 4 por 8. Qual seria o metro quadrado desse escritório? 4 vezes 8, 32 metros quadrados. Agora, voltando aqui para o nosso arquivo, observe, nós temos 32, que é a área construída do escritório, dividido por quanto? Qual é a referência lá da nossa tabela 1? Por 7, né? Para sabermos a população dessa sala. Nós temos 4,57. Estamos falando de população. Então, nós não temos números fracionados quebrados. Nós temos números inteiros, arredondados para menos. Então, são 4 pessoas. Eu tenho, então, 4 pessoas dentro de um escritório como população máxima permitida. Isso por conta da área construída desses escritórios, né? E o coeficiente, o C, né, a capacidade de unidade de passagem. Vamos consultar a nossa tabela, olha só, ela nos diz o quê? Que quando nós tratamos de portas, a capacidade de unidade de passagem é de 100 pessoas, beleza? Então fica bem mais fácil o nosso cálculo, né? Concorda? Dividido por 100, 4 dividido por 100,
nós temos uma quantidade de unidade, o número de unidade de passagem de 0,04, beleza? Essa é a quantidade de unidade de passagem que nós iremos ter. Só que observe que a instrução técnica número 11, ela nos traz mais uma observação. Por isso, temos que ter a instrução técnica sempre aberta em nossas mãos quando estivermos dimensionando, não importa qual seja o sistema, para não passar coisas desapercebidas. Ela nos diz que o número de unidade de passagem ele é sempre arredondado para um número inteiro imediatamente superior. Ou seja, se eu achei 0,04, eu irei arredondá-lo para quanto? Para 1, né? Então eu terei uma unidade, de passagem. Legal? Uma unidade de passagem. A instrução técnica 11 ela nos diz também que o número mínimo de unidade de passagem para a porta será de 80 centímetros. Então, as minhas portas terão que ter um dimensionamento, uma largura mínima de 80 centímetros. Então, a largura, vou botar assim, ó, só L, mínima das portas será de 80 centímetros. Aqui deu coincidência que a gente acabou adotando o que é a mínima que a norma técnica nos instrui. Mas tem edificações que a largura mínima é maior do que esses 80 centímetros. Às vezes dá 2 metros de largura mínima. E isso vai muito depender da área construída e da população que irá comportar no recinto, né? Neste caso específico, as portas deverão ser de no mínimo 80 centímetros. Aí há necessidade de verificar se isso é comercialmente viável. Será se você consegue encontrar portas de 80 centímetros? Aí já são outros quesitos. Mas vamos verificar aqui a dimensão da saída das portas aqui do nosso amigo Douglas. Né? Vamos dar uma observada de quanto está dando aqui a porta dele. Ó. Momento. 92. 0,92. Aqui ele estaria atendendo. Vamos observar lá para o outro escritório que possui uma dimensão um pouco menor. Vamos observar qual é a largura da saída de emergência dessas salas. Também, ó. 0,92, beleza? Então aqui também ele já está com uma margem bem interessante, porque é menor e possui a mesma dimensão de portas. Legal? Então já sabemos quais são a largura mínima das portas de saída de emergência. Então vamos para o segundo ponto que precisamos calcular de larguras mínimas. Já fomos portas, no momento agora atendendo a visão da vítima. Quando eu saio do escritório, abrir a porta, vou sair do escritório, eu vou dar de frente com o quê? Olha só. Sair do escritório, vou dar de frente com um corredor. Esse corredor tem que ter uma largura mínima. Iremos calcular essa largura mínima. Estamos fazendo passo a passo. Observe que é um método bem lógico, né? Ainda mais adotando a visão da vítima. Então vamos para a largura mínima do corredor, hein? Do corredor. Mesma questão, mesma fórmula. Número de unidade de passagem é igual à população. Qual seria a população? Agora vai vir uma sacada bem legal. Anote aí, que isso aqui é conteúdo muito show. População. Qual seria a população que eu irei utilizar nesta fórmula para o corredor? Observe a imagem aqui, o layout da edificação. Eu tenho o que eu tenho aqui? Corredores, né? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo.
A população que eu irei dimensionar para a largura do corredor seria o quê? Os 85 por pavimento? Ou seria os 4 por escritório? O que você me diz? Quem é que vai utilizar esse corredor em situação de emergência? As pessoas que irão estar dentro dos escritórios. Você concorda? Então, eles vão estar dentro do escritório e vão sair do escritório. Ao sair do escritório, eles vão se deparar com o quê? Com um corredor. Então, a população que nós iremos utilizar para o cálculo do corredor serão as que estarão dentro dos escritórios. Show? Observe que nós temos 2 corredores, tanto da direita quanto da esquerda. Qual é o lado que eu possuo mais escritórios? Se você fizer uma leve conferência, você observará que só pelo lado esquerdo possui 2 banheiros. Lógico que ele perdeu essa área para banheiro, então o lado direito possuirá mais escritórios. Todos eles farão uso do corredor? Não, né? Porque este último escritório aqui da parte de cima, quando a pessoa sai, praticamente ela já está dando acesso ao corredor da onde? Que vai dar acesso à escada de emergência. Então a gente tem um corredor, 2 corredores, 3 corredores, né? Então vamos pegar a somatória aqui deste corredor aqui. Quantos escritórios nós temos? 1, 2, 3. Vamos utilizar esse aqui, só por mais de segurança. 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 escritórios do lado direito, né? Esses 8 escritórios, vezes a quantidade da população que eles irão comportar, que nós já calculamos que é de 4 pessoas, 8 vezes 4, nós temos 32 pessoas que, possivelmente, em uma situação de emergência, caso haja necessidade de evacuar todo o pavimento, 32 pessoas que irão ser comportadas só neste corredor, da direita. Para o lado esquerdo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 7. 7 vezes 4, nós temos um total de 28. Então, nós temos 28 pessoas do lado esquerdo e 32 pessoas do lado direito. Beleza? Vamos calcular para o lado direito. 32 pessoas é a população. Nós iremos dividir vamos utilizar agora a questão de corredores. Vamos para a nossa tabela. Essa tabela 1, ela já traz essa informação. Observe aqui, acessos e descargas. Acessos você pode considerar corredores. Esses acessos nós temos a capacidade de unidade de passagem de 100. Então, nós utilizamos na nossa fórmula 100. Temos 100. Isso nos dará um valor de 0,32. E como a própria norma já nos diz, nós arredondamos para o número imediatamente superior, que nos dará 1 unidade de passagem, né? 1 unidade de passagem. Agora, ficou bem legal, né? 1 unidade de passagem. Se eu fizer a mesma coisa para o lado esquerdo, que são 28 pessoas, vai dar na mesma. 28 pessoas dividido por 100 vai dar 0,28, eu arredondo para 1 unidade de passagem. O corredor central, onde nós iremos ter acesso à escada. Vamos supor, se aglomerasse todos eles aqui, os 32 com mais 28, nós teríamos quanto? 32 mais 28 dá quanto? Pode fazer o cálculo aí, não tenha vergonha, que todo mundo tem essa dificuldade hoje com a modernidade. 32 mais 28, 60. 60 dividido por 100, nós vamos ter 0,6. Menor do que 1, arredondamos para 1. Então, também seria 1 unidade de passagem. Legal? Só que o que acontece? Quando nós tratamos de corredores, 1 unidade de passagem corresponde ao quê? 1,20 m. Se lembra? Portas, o mínimo é 0,80 centímetros. Enquanto que corredores, escadas, por aí vai, nós temos 1,20 m. Então, como deu 1 unidade de passagem, nós temos, na verdade, um corredor que deverá ser de, no mínimo, 1,20 m. Vamos verificar o que o nosso amigo Douglas fez. Eu já fiz uma cota aqui, observe,
Ele tem um corredor de 1,65, beleza? 1,65. Ele está atendendo o que a norma já nos diz? Com certeza. Então, depois que nós conferimos esse nosso layout, nós verificamos que as salas, elas deverão dar à população que evacua o seu interior a um corredor de 1,65 m, o que atende, pelo que nós acabamos de calcular, porque o nosso cálculo deveria ser de no mínimo 1,20 m, temos 1,65 m, então nós já temos uma margem de segurança muito interessante. Vamos observar aqui o corredor central, de quanto é que está a dimensão dele. Olha só, 2,91. Então, a mais, né? 2,91 é muito a mais do que o 1,20. Então, aqui está extremamente seguro na questão da lotação e no trânsito que as pessoas irão fazer em caso de uma situação de emergência. Ó, temos uma observação. Na instrução técnica, ela nos diz que uma unidade de passagem corresponde a 0,55 metros, ou seja, 55 centímetros. Então, sempre atentar a isso, que você pode utilizar lá na fórmula, no momento que você, olha aqui, no momento que você encontrou 0,32, eu poderia multiplicar por quanto? Por 0,55 metros. E eu iria encontrar um valor em metros, né? Concorda? Mas só que eu não preciso perder tempo fazendo essa multiplicação por 0,55, porque ele já nos diz que quando eu acho um valor menor do que uma unidade de passagem, eu já arredondo para cima, né? O número inteiro superior. E como eu trato de corredor, a largura mínima, não importando quanto dê aqui, terá, se for uma unidade de passagem, eu já arredando para 1,20 m. Né? Então não tem firula. Em casos mais específicos, onde o número de unidade de passagem seja bem exorbitante, que tipo de 5 unidades de passagem, aí sim você vai multiplicar por 0,55 metros para achar a largura mínima em metros da sua saída de emergência. Então vamos para o nosso terceiro passo. Espero que você tenha compreendido os passos anteriores. Qualquer dúvida, novamente, jogue lá no nosso Telegram, comente lá. Logo aqui abaixo também deixe seu comentário, que a gente está aqui para ajudar o máximo possível. Aproveite essa semana Masterclass, né? Não é todo dia que ela acontece. Qualquer coisa, então, mande seu comentário com dúvida ou elogios, logicamente, né? Nós estamos aqui bem receptivos. Vamos para o nosso terceiro passo. Pegando de novo a visão da vítima. A visão da vítima. As pessoas irão sair do escritório, irão pegar corredor, beleza? Essas pessoas que irão sair neste corredor, eles irão ter acesso a uma saída de emergência do pavimento, que neste caso será, olha só o layout da edificação, será por intermédio de uma escada, beleza? Não será elevador. Poderia ter elevador aqui? Poderia, mas na frente você vai ver que a gente deu uma melhorada aqui, mas isso aí é surpresa, né? Continua até o final que você vai ver o que nós melhoramos na edificação aqui do nosso amigo Douglas. Mas poderia ter elevador, mas poderia ser utilizado como saída de emergência? Não. Por quê? Porque para este tipo de ocupação, escritório, não há a exigência de instalação de elevador de emergência. Você pode botar um elevador comum, mas elevador de emergência não é exigido. E se não é exigido e ele possuísse um elevador normal, comum, esse elevador não poderia ser utilizado como saída de emergência. Por quê? Porque em caso de emergência, uma das primeiras coisas, né, de incêndio, uma das primeiras coisas que são realizadas nestes tipos de sinistro é o desligamento da energia elétrica da edificação, assim possibilitando que o elevador continue funcionando. E sem falar também que os dutos dos elevadores, em caso de incêndio, se ele não for de emergência, ele vai proporcionar o quê? A condução de calor e fumaça. E se a pessoa utilizar esse elevador em uma situação de incêndio e ele não for de emergência, provavelmente ela vai se comprometer fisicamente. E isso é muito perigoso, pode até levar à morte da pessoa que ouse
utilizar o elevador de emergência, sendo que isso já é por norma a proibição de utilização de elevador em casos de incêndio, que a pessoa tem que utilizar, na verdade, as escadas de emergência. Então, voltando aqui para o nosso raciocínio, a pessoa saiu do escritório, pegou o corredor. Então, até ela chegar a este elevador, nós iremos ter que fazer o nosso terceiro passo, que é o quê? A distância máxima que ela poderá percorrer por norma. Essa distância máxima é o quê? É o caminhamento que ela vai fazer do ponto mais distante. Aí agora é legal, porque nós temos um item na instrução técnica número 11 que nos diz o seguinte, que para fazer o cálculo da distância máxima até a saída de emergência do pavimento, você tem que pegar da saída da sala, da saída do escritório, da saída do apartamento, ou seja, da unidade autônoma. Então, neste caso aqui, nós iríamos pegar o ponto mais distante, o escritório mais distante, iremos pegar a distância a partir da porta da saída do escritório. E daí nós iremos calcular até a saída de emergência do pavimento, que no caso seriam as escadas. E por que eu faço essa utilização da porta? Porque a norma já nos diz, a não ser, aí vem um detalhe, vem uma observação. Se esse nosso escritório ele tiver uma distância interna dele até a porta de mais de 10 metros, então nós devemos conferir do ponto mais distante de dentro do escritório. Ou seja, se esse escritório aqui ele tivesse mais de 10 metros de comprimento, nós iríamos pegar do ponto mais distante até a porta, ia ser um valor. Por exemplo, se fosse 11, nós iríamos ter 11 metros já percorrido. Aí da porta até o finalzinho deste primeiro corredor, tantos metros, e até a escada outros metros. Vamos fazer o cálculo aqui, né, para sabermos quanto é que dá. Ó, dentro do escritório nós temos 8 metros, então nós não consideramos internamente a distância percorrida. Então nós iremos pegar só a partir da saída do escritório, né, da porta. Vamos pegar aqui a cota, vamos pegar a parte central aqui, né? Opa! Vamos percorrer todo este caminho, chegar até o finalzinho aqui do corredor. Deu quanto? Nós tivemos... Opa! Novamente. Olha só, nós tivemos 13 metros percorridos, 13,89. E daqui até a nossa escada, nós iremos ter mais 5. 5,53. Vou fazer a soma para ter um valor bem exato. 3,89 mais 5,53, nós temos 19 metros e 42 centímetros de distância máxima a percorrer do escritório mais distante, aparentemente. Vamos calcular do outro lado para a gente fazer esse tira-teima, né? Pegar aqui. (15,79), já boto aqui na calculadora, 15,79 mais 5,36, 5,36, 21,15, ou seja, a distância máxima a percorrer para este lado foi de 21,15 e deste outro aqui foi de 13,89 mais 5,53, ou seja, todos eles na faixa de, se a gente arredondar, de 20 metros de distância máxima a ser percorrida, isto porque o escritório não possui mais de 10 metros de comprimento internamente, né? Então, legal, sabendo disso, que a distância máxima a ser percorrida pelos habitantes daqui, vamos supor, você pode dizer assim, e se a pessoa estiver dentro do banheiro, bem aqui na parte do vaso, né? Como é que eu iria fazer esse cálculo? O banheiro ele não tem mais de 10 metros. Então, eu passo a conferir a partir do quê?
da saída do banheiro. Então vamos pegar aqui, ó, da saída do banheiro. A saída do banheiro dá quanto? Até aqui, mais ou menos, que é onde eu saio do outro, deste escritório. Eu tenho 5 pontos... Vou arredondar para 6, só para 6. Ó, então seria 21,15 mais 6, eu teria 27 metros a ser percorrido se eu estivesse no sanitário mais distante, contando a partir da porta desse sanitário. 27. E aonde é que, como é que nós iremos fazer o cálculo então da distância máxima a ser percorrida? Para isso, olha só, a distância máxima a ser percorrida, nós iremos fazer o uso da tabela 2, anote aí, tabela 2 do anexo B. Vamos abrir essa tabela 2 do anexo B. Vou pegar aqui a própria instrução técnica. Olha só, lá na página 19. Olha só, tá aqui a página 19. Também deixei já aberto aqui nesse arquivo que nós iremos oferecer para você. Né? Não se preocupe, você vai poder baixar aí no nosso download. Esse download estará disponível no final da aula. Não se preocupe, né? Que no finalzinho da aula nós iremos oferecer para você. Então, o que acontece bem aqui? Observe que nesta tabela, nós temos a tabela do anexo B, lá da instrução técnica número 11, só que eu fiz os apontamentos interessantes, que é o quê? Ela tem vários parâmetros que irão influenciar na distância máxima a ser percorrida pela população dentro da edificação. Quais são eles? Olha só, se a edificação ela vai possuir a instalação de chuveiros automáticos ou não, se ela vai possuir mais de uma saída ou não, e se ela vai possuir também o sistema de detecção de fumaça automático ou não. Por exemplo, se a edificação ela possui chuveiro automático, mais de uma saída e o sistema de detecção de fumaça automático, logicamente, na teoria, a edificação ela estará mais segura do que as edificações que não possuem esses preventivos dimensionados. Então, se ela possui, ela aumenta a distância máxima a ser percorrida para a população que irá frequentar a edificação. No nosso caso específico, o nosso amigo Douglas, a edificação dele é do tipo D, ó, serviços profissionais. Ele possui chuveiros automáticos? Não. Por que ele não possui chuveiro automático? Quem é que vai me dizer que vai possuir chuveiro automático? Ou quem é que vai me dizer se ele terá a necessidade de detecção de incêndio? É a legislação de segurança contra incêndio do Estado de São Paulo, o qual nós vimos ontem, né? Fizemos o levantamento inicial e todas as medidas de segurança contra incêndio. Mas, para reforçar a sua mente, observe aqui, ó, é a tabela 6D. Nessa tabela 6D, nós temos a altura da edificação, o tipo de ocupação e as medidas de segurança contra incêndio a serem instaladas. No caso aqui, ó, terceira coluna, a edificação está entre 6 a 12 metros de altura. Detecção de incêndio, olha só, detecção de incêndio bem aqui, detecção de incêndio, não tem necessidade de detecção de incêndio. Tem necessidade de chuveiro automático? Chuveiro automático, não tem necessidade de chuveiro automático. Se a nossa edificação tivesse acima de 12 metros, ela já teria necessidade de sistema de detecção. E se ela tivesse acima dos 30 metros, também a necessidade de chuveiro automático. Logo, a nossa edificação, a edificação do Douglas, ela não tem nem chuveiro automático e nem sistema de detecção. Quantas saídas ela irá possuir? Eu já marquei aqui saída única, mas o que é que me diz quantas saídas eu devo dimensionar? Na instrução técnica de número 11 do Estado de São Paulo, ela, se você já conhece a NBR 977, ela tem diferença. Porque na NBR, a 977, ela já vem nos dizendo quantas escadas ou quantas saídas de emergência, no mínimo, devem existir para a nossa edificação. Porém, na instrução técnica do Estado de São Paulo, não tem
esse detalhe. Ela nos diz que a quantidade de saída de emergência vai depender do cálculo da população, da largura das escadas, dos parâmetros de distância máxima a ser percorrido e a quantidade de unidade de passagem para a lotação prevista no pavimento ou na edificação. Se você for ver, então, ele não nos diz quantas saídas deverão existir, mas apesar de que ele nos fala isso aqui, né? Cálculo da população, distância máxima a ser percorrida. Por exemplo, distância máxima a ser percorrida. Pela instrução técnica número 11, você observa, ó, olha só, os pavimentos tipos, ó, demais andares. Pavimento tipo, a distância máxima a ser percorrida é de quanto aqui? Marcado, ó, 30. Nós calculamos a distância maior de quem sai lá do sanitário é de quanto? De 26, né? 26, calculamos isso, 26. Se é de 26, ela se enquadra na distância máxima a ser percorrida, você concorda? Distância máxima que ele dá de mínimo de 30 e nós temos lá de 26. Se a distância máxima do nosso pavimento lá tivesse sido superior a 30 metros, aí cairia no detalhe de que eu teria que ter mais uma saída de emergência para conseguir atender a distância máxima a ser percorrida. Apesar de a instrução não me dizer quando logo quantas saídas eu tenho que ter, mas através desse raciocínio eu consigo já discernir que por não atender a distância máxima a ser percorrida, eu terei que dimensionar mais uma escada. Beleza? Entendemos isso aí? E ao chegarmos ao térreo da edificação, ela nos aumenta essa distância máxima a ser percorrida para 40. Então, sempre fazendo uso da instrução próxima aqui da gente, para a gente não se perder e não deixar passar detalhes que às vezes irão facilitar a nossa vida no dimensionamento. Então, para isso, ó, usando a tabela 2 do anexo B, nós temos que a distância máxima a ser percorrida será de 30 metros para os pavimentos tipos e de 40 metros para o térreo, que é o nosso pavimento de descarga, beleza? Então já safamos aí o nosso terceiro passo, calculamos a distância máxima a ser percorrida, por tabela já é determinado, 30 e 40 no térreo, e se não tivéssemos atendido essa quantidade de distância máxima a ser percorrida, nós iríamos dimensionar mais uma saída de emergência. Então, não foi nosso caso, facilitou a vida aí do nosso amigo Douglas, né? Todas essas observações, todas essas notações têm que estar no memorial descritivo. Novamente, eu bato nessa tecla, porque vai facilitar a análise do analista do Corpo de Bombeiros, que busca checar todas essas informações. Se você já os dá no memorial, seu projeto para ser analisado vai ser muito mais rápido, assim otimizando seu tempo e facilitando que você seja reconhecido no mercado de trabalho como um profissional ágil e projetando edificação de forma segura, beleza? Então, pessoal, nós chegamos agora ao nosso último passo, né? Como nós vimos, a edificação ela possuirá vários componentes de saída de emergência. E agora, no nosso último componente de saída de emergência, nós temos a escada, né? Essa escada da edificação, ela será uma escada considerada como de saída de emergência para os pavimentos superiores. Desta forma, então, nós temos sempre que lembrar que as escadas elas são dimensionadas em função da população do maior pavimento. Porque se a edificação ela tiver pavimentos que variam em dimensão de área construída, logicamente que você tem que atentar qual é o maior pavimento para que a escada possa ser proporcional ao público deste pavimento, que em caso de emergência poderá abandoná-lo, né? Mas a nossa edificação não tem essa peculiaridade devido a todos os pavimentos terem a mesma dimensão.
Então, isso já nos ajuda, né, neste quesito. Então, as escadas, sempre que nós formos dimensionar a escada de emergência, você tem que atentar que ela tem que ter um tipo, né, um tipo apropriado de escada, porque ela pode ser uma escada comum, ou seja, uma escada não enclausurada. Ela poderá ser uma escada enclausurada protegida, ou então uma escada enclausurada à prova de fumaça, ou até mesmo uma escada pressurizada, né, de forma mecânica. Então, estes seriam os tipos de escadas possíveis. Nós também sabemos que existe escada balcão, né, que são escadas abertas, geralmente externa à edificação. Essa escada balcão, ela tem uma abertura como se fosse um balcão mesmo, por isso devido ao nome, que ajuda na questão da ventilação e dissipação de calor em caso de incêndio. Mas o que acontece? A nossa escada em específico, ela tem que ser de um tipo. Já lhe mostro como você irá descobrir qual é o tipo. Também nós devemos atentar que essa escada ela deverá ter uma largura mínima exigida por norma para esta escada. Nós observamos que as portas, corredores, né, todos eles existem uma largura mínima que nós calculamos, por exemplo, através do NPC. Apesar de que a norma já diz qual é a mínima e a gente faz o cálculo para saber se não é necessário mais unidade de passagem. Sabendo disso também, a escada, nós devemos atentar, isso nós podemos colocar em memorial descritivo ou então em uma nota na própria planta já plotada, que a escada ela deverá ser feita de material incombustível e também ela deverá possuir uma resistência mínima a um possível incêndio. Isso nós conseguimos observar através, por exemplo, do Estado de São Paulo, da norma técnica número 8, que vai tratar sobre a questão de tempo de resistência requerido ao fogo dos elementos estruturais. Mas no mínimo, a nossa escada deverá resistir na faixa de 2 horas de incêndio. Lógico que se você pegar, por exemplo, a instrução técnica do Estado de São Paulo, você observará que ela existe uma tabela na qual ela nos traça os tempos requeridos mínimos, né, para os elementos estruturais. Você pode fazer uso também desta tabela. Mas sim, sabendo disso também nós devemos atentar que a escada ela deverá possuir degrau que seja do tipo de piso antiderrapante, né, justamente para evitar um possível acidente, a pessoa escorregar na hora do pânico, né, de evacuar uma edificação. Deverá possuir guarda-corpo, caso a escada ela possua vãos abertos, né, para evitar quedas e acidentes, por exemplo, às vezes com criança, e corrimão em ambos os lados da escada. Sabendo de todos esses detalhes, né, vamos para o que interessa, né? Como devemos dimensionar então a nossa escada de emergência, sabendo de todos esses quesitos, pré-requisitos exigidos por norma. Também vale ressaltar que nós temos, por exemplo, 2 NBRs que tratam sobre saída de emergência, por exemplo, a 9077, e temos a 9050 que trata sobre acessibilidade. E a instrução técnica do Estado de São Paulo que nós estamos utilizando como referência, porque dependendo de qual você utilizar como referência, tem pequenos detalhes que mudam de uma para a outra. Então, sempre observa isso. Se o Estado não possuir uma norma ou instrução técnica que sirva de base para o dimensionamento das saídas de emergência, você pode fazer a utilização das NBRs 9077 ou então até da 9050, que trata também sobre questões de acessibilidade. Ela é um pouco mais particular, né? Peculiar. Mas no mais, vamos para a nossa planta baixa para verificarmos como dimensionar essa escada de emergência que vai servir para toda a edificação. Bem aqui nós temos
nosso pavimento tipo, né, os pavimentos superior aqui na parte de cima, e aqui embaixo, desculpa, aqui embaixo nós temos o pavimento tipo, e aqui logo acima nós temos o pavimento de descarga, ou seja, o térreo. Para isso nós precisamos dimensionar nossa escada. Anote aí, quais seriam os espaços. Primeiro, você deve atentar que existe dois tipos de pés, né? O pessoal que é muito assim da área da arquitetura tem esse entendimento. Existe pé direito e também existe o que é chamado de pé esquerdo. Qual seria a diferença de um para o outro? O pé direito, nós fazemos a diferença, ou seja, é a altura do piso até o teto, né? Ou forro, até o teto do pavimento. E já o pé esquerdo seria a diferença, seria a altura, na verdade, do piso a piso, ou seja, somando a diferença de laje que existe acima do teto. Para o dimensionamento da escada, nós iremos fazer a utilização de piso a piso, né? Porque nós queremos sair de um piso, de certo pavimento, até alcançar o próximo piso e não, por exemplo, o teto, né? Então, faremos a utilização do pé esquerdo. Aqui na nossa edificação, vou mostrar aqui nessa outra planta para vocês. A gente tem um 3D aqui, como se fosse um isométrico, mas é um 3D, né, no caso. Essa edificação aqui, olha só, a gente tem um pé esquerdo de 3 metros, né? Então, sempre quando nós formos iniciar, vamos agora para o nosso passo a passo, sempre que nós formos iniciar, nós pegamos o pé esquerdo, né, que seria de 3 metros, e iremos fazer uma divisão. Essa divisão seria pelo quê? Pelo número de espelhos que esta nossa escada possuirá. Mas como eu escolho a quantidade de espelhos para a minha escada? Para isso, se você agora fazendo a utilização, geralmente, por exemplo, dá um exemplo aqui, né? Quando eu estudei para passar no vestibular, quando eu estudava um assunto de física, a segunda etapa foi física e matemática. Quando eu ia estudar, tanto se fosse física ou matemática, um assunto, o que eu fazia? Eu pegava um assunto específico, né? E estudava ele em no mínimo 3 livros, os 3 livros mais tops do assunto. Eu estudava em cada um livro o mesmo assunto, porque um livro ele trazia o conteúdo abordado de uma forma, o segundo já aprimorava o que o primeiro não falou e o terceiro incrementava, ou seja, me dava um norte, né? Me dava mais base, mais informação. Nas normas e instruções técnicas, em quesito de estudo, isso lhe ajuda muito, você fazer a utilização de várias normas do mesmo assunto de estados diferentes. Por exemplo, você pode utilizar NBR, instruções técnicas de 2, 3 estados que são mais referência no país. E isso vai agregar conhecimento para você. Isso aqui já é, então, uma certa dica para você no momento que for estudar segurança contra incêndio. Da mesma forma que você, às vezes, pega conteúdo nosso aqui e depois vai estudar em outra pessoa que forneça também este mesmo assunto, esse mesmo conteúdo, e assim você consegue agregar mais valor ao estudo que você estiver fazendo. Aqui é da mesma forma. Então você vai pegar o pé esquerdo e vai dividir pelo número de espelhos possíveis para ele. Mas primeiro você vai observar agora o seguinte, algo muito importante. Temos que ter como referência a instrução técnica número 11. Então vamos abrir aqui a instrução técnica número 11 para observarmos o que ela nos diz. Olha só. Bem aqui, item 5.7.3, que trata sobre o dimensionamento de degraus e patamares. Ela nos diz o seguinte, que a altura, ou seja, o espelho da nossa escada deverá ter entre 16 e 18 centímetros. Já anotei aqui.
Aqui, ó, você vai observar que está escrito aqui. Então, nós temos um pé, uma altura, ou seja, um pé esquerdo de 3. O piso, o espelho, ele deverá ter entre 16 e 18 centímetros. O nosso piso ele terá que ter entre 28 e 32 centímetros. Né? Esse item bem aqui de piso você já consegue observar na NBR 9050, que trata sobre acessibilidade. Eu estou trazendo aqui só informações para agregar mais. Lógico que a instrução técnica do Estado de São Paulo não fala sobre a questão da largura do piso, né? E, por último, e importante, a nossa fórmula de Blondel. Essa fórmula, nós observamos que 2 vezes o espelho mais o piso deve estar entre 64 e 63 centímetros. Atendeu a este parâmetro, a esta exigência, o nosso degrau ele está em conformidade com as normas. Então, sabendo que nosso espelho, a altura, né, o espelho do nosso degrau ele pode estar entre 16 e 18 centímetros, o que nós iremos fazer? Iremos fazer a nossa divisão. Por exemplo, eu quero que o meu degrau ele tenha 18 centímetros de altura. Então, fazendo esta divisão, nós temos, na verdade, 3 dividido por 18, 0. Nós temos 0,1666. O que significa isso aqui? Aqui, detalhe, vamos fazer certinho aqui, né? 18 centímetros, então, 0,18, isso. Então, ó, 3 dividido por 0,18, nós temos 16,66, ou seja, são a quantidade de degraus. Mas aí o que acontece? Nós iremos arredondar. Arredondamos para 17. Vamos arredondar para mais. Então, devemos fazer de novo o nosso cálculo. Então, eu vou ter 3 metros de altura dividido por 17 degraus. Vou dividir por 17 degraus, que me dá um valor de 0,1764 metros, ou seja, significa que meu degrau ele deverá ter 17,64 centímetros de espelho, para que no finalzinho dos 3 metros eu consiga atender o que a norma me exige, né? Mas tem um certo detalhe que eu vou passar agora aqui para os senhores, que a própria instrução técnica do Estado de São Paulo, ela nos chama a atenção, porque isso fará diferença, porque quem já fez escada, né, já dimensionou uma escada, sabe que às vezes dá uma dor de cabeça para encaixar certinho a quantidade de espelhos com a altura correta por norma. Qual seria este item que eu queria passar para os senhores? Que é esse bem daqui, ó. A escada, isso aqui é o item 5.7.3.1. Você observa que ele diz o seguinte na linha D. No mesmo lanço, olha só, no mesmo lanço, larguras e alturas iguais. Ou seja, um lanço de escada, eu tenho que ter largura de espelho e degrau e o piso iguais, né, para todos os degraus. Pá. Fiz mudança de direção, esses outros lanços, eles podem diferenciar destes primeiro aqui, contanto que eles estejam atendendo o quesito da fórmula de Blondel, né? Se atender, tá beleza. E o que acontece?
Olha o item seguinte que diz assim, e a diferença entre as alturas de degrau, e a diferença entre as alturas de degrau deve ser de no máximo 5 milímetros. Em lanços sucessivos de uma mesma escada, diferença entre a altura de degrau de no máximo 5 milímetros. Então, beleza? Ter no mesmo lance larguras e alturas iguais, e em lances sucessivos, né, vai mudar, eu posso ter uma pequena diferença de 5 milímetros. Isso tendo em nossa mente, então vamos passar ao seguinte. O que seria o seguinte do nosso dimensionamento desta escada? Já sei que eu tenho o espelho de 0,1764 metros, ou seja, 17,64 centímetros. Agora eu preciso saber qual é o piso dos degraus desta escada, correto? Beleza. Para isso, nós iremos utilizar a fórmula de Blondel. Tá aqui a fórmula de Blondel. Então, para isso, o que eu faço? Olha só, vão anotando aí, que nem tudo eu vou estar escrevendo, mas eu vou escrever isso aqui para vocês. Ó, duas vezes o espelho mais o piso tem que ser igual a 64 ou igual a 63. O que significa? Pode ter no máximo, né, para o lado de 64 e eu vou saber o mínimo também. Fazendo, vamos descobrir qual é o máximo que o piso dessa nossa escada poderá ter, né? Qual será o máximo? Então, eu utilizo o 64. Então, vamos voltar lá para o nosso cálculo. Olha só, duas vezes o 0,1764, beleza? Mais o piso deve ser igual a 64. Só que aqui, como é 64 centímetros, e eu já estou botando ali, eu vou botar 0,64. Legal? Então, vamos lá, utilizando calculadora. Duas vezes 0,1764, 0,3528, né? Então, vamos lá. 0,3528 vai ser mais P, né? Lógico, mais P. Vai ser igual a 0,64. Estou botando aqui ponto, mas vou botar vírgula mesmo. Então, o nosso piso será igual a 0,2872. Bem aqui. Fechamos. Se eu tiver um espelho de 17,64 centímetros, eu tenho que ter, 17,64 centímetros, eu tenho que ter um piso de 28,72 centímetros. Fechou? Deu de compreender até aí? Esse é o máximo de largura do meu piso. Qual seria o mínimo? Eu farei o mesmo cálculo. Eu pego esse mesmo cálculo, olha. Porém, igual a 63. Beleza? Então, aqui eu vou ter o 0,3528 menos 63, que seria, isso aqui o nosso piso vai ser de, olha só, o piso vai ser de 0,2772. Então, o máximo do meu piso será isso aqui, 0,2872, e o mínimo será de 0,2772. Eu estando neste interim, eu estou atendendo a fórmula de Blondel. Tranquilo? Então, agora vamos
fazer o dimensionamento, né? Vamos observar. Na verdade, eu já deixei aqui para vocês, olha, a gente já observou aqui o nosso 3D. O que acontece? Nós iremos ter duas mudanças de direções, né? Por quê? Porque nós resolvemos adotar uma escada em U e acrescentar um elevador de emergência. Então, aqui é como ficou o nosso desenho. Olha só. Escada em U e um elevador de emergência não, porque aqui é só um elevador normal. Esse elevador ele vai ajudar na questão da acessibilidade na edificação. Porém, por norma, não teria necessidade de ter um elevador de emergência. Poderia ser um elevador de emergência? Seria o ideal. Mas aí é entre você e o seu cliente. Se você puder o aconselhar e incentivá-lo, o ideal seria que fosse um elevador de emergência. Só que os detalhes e diferença de um elevador comum para um elevador de emergência existe por conta da espessura da parede da caixa do elevador, e já vai ter que suportar um período maior de resistência ao fogo, logicamente, né? A questão das dimensões desse elevador de emergência já vai variar para um elevador comum. Então aí fica a critério seu de recomendá-lo ao seu cliente. Aqui no nosso caso, como é uma edificação de mais de um pavimento, nós aconselhamos, logicamente, devido à acessibilidade cobrada por lei e por normas, né, para as pessoas que são cadeirantes ou não. Né? Então, nós acrescentamos uma escada, um elevador no centro e fizemos uma escada em U ao redor deste elevador. Agora vamos observar se esta nossa escada aqui sugerida ao nosso amigo Douglas, ela está atendendo o que a norma exige. Primeiro, a questão da largura mínima desta escada. Por norma, a própria IT 11 do Estado de São Paulo, ela nos exige que a largura mínima dessa escada ela deve ser de 1,20 m. Vamos checar aqui se bate de 1,20 m. Ó. Então aqui nós temos 1,20 m. Né? 120 centímetros, temos 1,20 m. Outro detalhe, o nosso degrau. O piso dele, qual é a dimensão deste piso? Vamos fazer a mensuração aqui. Logicamente que eu já deixei, né, bem feitinho. Ó, 28 centímetros. Né? Então, nós estamos atendendo o que nós calculamos pela nossa norma. No nosso cálculo, nós observamos que nós tivemos a diferença, né, foi de 28,72 para máximo e 27,72 para mínimo. Porém, o nosso 28 centímetros de piso, ele está dentro do que a fórmula de Blondel nos permite devido à altura do nosso degrau, beleza? O espelho. Então, 28 centímetros atende. O que acontece? Já sabemos a largura mínima está sendo atendida, o piso ele é de 28 centímetros também está sendo atendido. Aí você pode às vezes se perguntar, mas e o corrimão? Está em ambos os lados? Ó, está aqui, ó, em ambos os lados, beleza? Ó, fazendo todo o percurso da escada. Sem pontas, para que não dificulte, por exemplo, mulher que vai evacuar a edificação com bolsa, ou até um homem mesmo com mochila, não engate, né? Então nós não teremos arestas fixado na parede. Observe aqui no nosso desenho do corrimão, como é que está o detalhe dele aqui. E você pode perguntar também, o corrimão em ambos os lados não vai reduzir a largura mínima exigida por norma? Aí o que a norma nos diz? Tanto a IT de São Paulo, como as outras, se você for observar, até a própria 9077. Ela nos diz que esse corrimão ele pode estar até uma distância de 10 centímetros da parede. Se ele estiver de 10 centímetros para menos, lógico que ele não pode estar colado, também existe a diferença de 4 centímetros da parede. Mas se ele estiver a 10 centímetros, ele não entra como interferência para
fazer uma nova mensuração da largura de escada. Mas vamos ver, observa aqui, se da escada, da parede até a parte externa do corrimão, se nós atendemos a questão dos 10 centímetros. Olha só, nós estamos com 10,03, né? Então, logicamente que isso aqui é considerado como os 10 centímetros. Por conta desse 0,3 aqui, não irá fazer interferência. O patamar. Nós temos, patamar, 2 patamares. Na instrução técnica do Estado de São Paulo, você observará que ela vem tratando sobre patamares. Olha só, o comprimento dos patamares deve ser dado pela fórmula piso igual a 2 vezes, ou patamar, desculpa, é igual a 2 vezes o espelho mais o piso, ou seja, a base, vezes N, mais a base. Mas o que acontece? Observando, ela diz o quê? Que esta fórmula só seria utilizada caso fosse em uma só direção. Como houve mudança de direção, nossa escada é em U, então ela não é reta. Se fosse reta, nós utilizaríamos essa fórmula. Como houve mudança de direção, nós atendemos ao segundo quesito, que é a largura desse patamar tem que ser, o comprimento dos patamares deve ser de, no mínimo, igual à largura da escada, quando há mudança de direção da escada sem degraus engrauxidos, não se aplicando, neste caso, a fórmula anterior. Ou seja, o comprimento dos patamares deve ser de, no mínimo, igual à largura da escada. Vamos observar se a nossa escada está atendendo a este quesito. Vamos ver o comprimento. Vamos pegar primeiro daqui, logicamente. Vamos pegar primeiro daqui, até a parede, e não o corrimão, beleza? Vamos observar aqui, 1,20 m, tá beleza? Tá atendendo? Tá. Vamos ver agora nesse outro sentido, tá bom? Aqui. Ó, 136,50, ou seja, significa que essa escada, esse patamar tem 1,36 m e aqui tem 1,20 m. Está atendendo? Está. Como nós temos 2 patamares, vamos ver se eles estão de igual, ou se há diferença, né? Eu acredito que estão iguais, né? Então, vamos tirar a teima aqui. Opa, o que acontece? Aqui nós já temos, 1,15 e daqui para lá. Vamos observar. Aqui tá beleza, atendemos aqui, neste sentido. Mas daqui, daqui para lá, já houve uma pequena diferença. Vamos observar se não foi erro meu aqui. Opa, errei, Isso aqui é interessante acontecer de forma que vocês possam observar que pequeno detalhe pode fazer diferença. Eu peguei do corrimão, porém, este aqui ele deve ser da onde? Da nossa parede, logicamente, né? Então aqui, já ia pecar, né? 1,20 m, tranquilo. Então os nossos patamares estão atendendo a largura mínima. O nosso piso da escada está entre os 27,72 pelo nosso cálculo da fórmula de Blondel e 28,72, tranquilo, nós estamos atendendo aqui. Agora só falta a questão do nosso espelho. Aqui eu fiz um pequeno corte para que vocês pudessem observar e já fiz a cotagem também, 17,64 é a altura do nosso degrau, 17,64, todos aqui, porém bem aqui não será de 17,64, vamos observar de quanto será.
17,66. Mas por que houve essa diferença de 17,64? E aqui já é 17,66. Vai entrar no quesito da instrução técnica número 11, que ela nos dá este aval, que é justamente aqui, ó, no item D, ter no mesmo lanço larguras e alturas iguais. Todos eles aqui vão ter 17,66. Legal? E este aqui é o mesmo lanço. Porém, quando eu mudo para cá, eu estou com 17,64. E o que a norma nos diz? Que eu posso ter uma diferença de lanços sucessivos na questão da altura de 5 milímetros. Então, de 17,66 para 17,64, eu consigo atender a questão dos 5 milímetros. Então, normativamente, esta escada, aqui, através do nosso corte, nós conseguimos observar que também nos atende. Beleza? Então, recapitulando, largura da escada, no mínimo 1,20 m, faço o cálculo do NPC, que é o número de unidade de passagem, que é igual à população do maior pavimento, olha só, a população do maior pavimento, dividido pelo coeficiente, que é o que nós encontramos na tabela já mencionada, né? Como vai ser um número de unidade de passagem menor do que a norma nos exige, então nós adotamos um mínimo, que é de 1,20 m. Beleza? Para isso, observamos que existe um passo a passo de pegar o pé esquerdo da edificação, que o pé esquerdo, recapitulando novamente também, piso a piso, faço a divisão pelo espelho, vou achar um número quebrado e vou arredondar para a quantidade de degraus que eu vou querer nessa escada. Após saber, vou ter 17 degraus, está aqui a numeração dos degraus, que eu deixei aqui para os senhores. 1, 2, 3, 4, 17 degraus. Faço a divisão novamente do pé esquerdo por 17 degraus para eu achar a altura do meu piso, que foi de 17,64. E o que acontece? 17,64 está entre o limite que a própria norma me exige, que é entre 16 e 18 centímetros. Só que quando você vai fazer essa aplicação desse dimensionamento, você consegue observar que às vezes há uma pequena diferença, que foi o nosso caso aqui também, por conta do pé esquerdo da edificação. Ou seja, não consegui em todos os degraus ter um espelho de 17,64, justamente por conta dessa diferença da altura, né, do piso a piso. Então, eu consegui fazer um artifício dos primeiros 5 degraus de ser de 17,66, os demais eu deixei 17,64 e fechei os 3 metros de pé esquerdo perfeitamente, tendo dois patamares, porque fiz uma escada em U, os patamares tendo a largura mínima da escada, né? O piso, jogando a fórmula de Blondel, eu consegui descobrir qual é o mínimo e o máximo, 27,72 e 28,72, né? E assim a gente consegue fazer, finalizando, logicamente, nós conseguimos finalizar o dimensionamento da nossa escada de forma perfeita, porque nós identificamos a largura, a questão do piso, antiderrapante, corrimão em ambos os lados, o tempo de resistência ao fogo dessa escada de no mínimo 1h20, né, 1h20, ou 2 horas, se for pela 977. E isso vai depender do que? Se o estado no qual você for projetar não possui instrução ou norma técnica. Se possuir, então não tem dor de cabeça de estar utilizando a 90, você utiliza do próprio estado. Agora vamos só concluir aqui fazendo algo interessante, lógico, né? Vamos jogar a nossa escada toda calculada perfeitamente, né? No nosso desenho do isométrico, na nossa planta baixa. Então aqui, ó, o piso térreo, nós temos um ponto de referência aqui, que é o meio, pronto, e vamos jogar nos pavimentos tipos. Alcança aqui. Pronto. Botamos tanto no pavimento tipo, olha a escada. Você vai poder descer a escada, uma escada
perfeitamente calculada para a quantidade da população dos pavimentos, né? Com largura e pisos todos calculados. Então aqui está perfeito em uma situação de emergência. E aqui a população vai chegar, logicamente, vai chegar até o térreo. Bem que nós teríamos que tirar essa seta, né, logicamente, porque aqui a direção é o que? A pessoa vai subir, né? Então essa simbologia de descida, né, para o térreo já não valeria. Então a gente só faria essa mudança, né? Então cada detalhezinho conta muito num perfeito dimensionamento da sua saída de emergência. Isso influencia demais em uma análise, como o nome já diz, técnica. Então todos esses detalhes são observados e são para ser observados. Finalizamos aqui. Qualquer dúvida que você teve sobre essa explanação da saída de emergência por parte da escada, pode deixar no comentário aqui abaixo alguma dúvida que tenha ficado ou que você já venha caminhando com ela e não conseguiu sanar aqui. Nós nos colocamos à sua disposição e no mais, até o próximo dia aqui na Masterclass da Fire Protection.